A Grande Muralha da China é um dos monumentos mais icônicos do mundo e uma das maiores estruturas já construídas pelo homem. Localizada no norte da China, essa impressionante fortificação, conhecida em chinês como Changcheng ou Muralha Longa, atrai pessoas de todo o mundo com sua rica história e impressionante arquitetura. A construção da muralha começou há mais de 2.000 anos, por volta de 215 a.C., durante o reinado do imperador Qin Shi Huang. As obras continuaram nas dinastias subsequentes, como a dinastia Han e a dinastia Ming, com as partes finais sendo concluídas entre 1000 e 1338 d.C. O propósito inicial da muralha era militar, protegendo o Império Chinês de invasores nômades como os mongóis. Mas ela também servia para controlar fronteiras, imigração e comércio com outras regiões da Ásia. Estudos recentes estimam que a muralha tem cerca de 21.196 km de extensão. Em média, ela tem 7 metros de altura e 6 metros de largura. Ao longo de sua construção, foram usados diferentes materiais e técnicas dependendo da região e época. Isso porque a muralha não foi construída como uma estrutura contínua, mas sim através da união de muralhas menores, erguidas em locais e períodos distintos. Hoje, a Grande Muralha é patrimônio mundial da Unesco e um símbolo icônico da China. Cerca de 15 a 16 milhões de turistas visitam este impressionante monumento a cada ano, tornando-o um dos destinos mais populares da Ásia. Ao caminhar sobre a muralha, podemos apenas imaginar a grandiosidade do esforço e engenharia que foram necessários para construir essa magnífica estrutura há milhares de anos. São vislumbres fascinantes da história e cultura chinesa. A Grande Muralha possui uma complexa estrutura com portões estratégicos como Jiayu, Juyong e Shanhaiguan, além de milhares de torres e fortes. Estima-se que existam cerca de 40.000 torres ao longo da muralha. Elas permitiam que os soldados monitorassem a aproximação de inimigos e serviam como abrigo, algumas contendo estábulos e depósitos de armas. As torres se comunicavam através de sinais de fogo, fumaça e bandeiras para manter a segurança da região. Calcula-se que ao menos 2 milhões de trabalhadores, incluindo camponeses, soldados, escravos e prisioneiros, foram necessários para construir a muralha. Infelizmente, muitos deles morreram durante a obra devido ao frio intenso e má alimentação, sendo enterrados entre os blocos da muralha ou em cemitérios improvisados. Por séculos, a Grande Muralha conseguiu defender grandes porções da China de invasores. Porém, nem ela pôde deter os mongóis para sempre. Por volta de 1644, os descendentes de Genghis Khan dominaram a China. No século XVII, o imperador Kangxi determinou o fim das atividades de manutenção e expansão da muralha, pois seu papel estratégico havia diminuído. Apesar disso, sua magnificência permaneceu. Alguns trechos sofreram grandes danos e, visando preservá-la, restaurações já foram feitas. A muralha jamais poderá ser vista a olho nu do espaço, como já confirmou a NASA, mas seu tamanho e beleza continuam impressionando os milhões de pessoas que a visitam anualmente. Pelo seu valor histórico e cultural, a Grande Muralha da China foi elevada à condição de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. A construção da muralha envolveu um esforço colossal ao longo de séculos, mobilizando uma quantidade enorme de recursos humanos e materiais. É estimado que a muralha contenha material suficiente para construir uma muralha de tijolos com 1 metro de largura e 5 metros de altura ao redor do equador terrestre. Os tijolos e pedras foram coletados de montanhas, vales e planícies próximas. Já a argamassa utilizada como cimento era produzida queimando cal, uma rocha sedimentar, em fornos especiais. As condições de trabalho para construir a muralha eram extremamente duras.
os trabalhadores precisavam transportar suprimentos e materiais por longas distâncias, frequentemente em terreno íngreme e acidentado. Eles também enfrentavam temperaturas rigorosas no inverno e calor escaldante no verão, além de tempestades de areia. Não admira que muitos tenham perecido nesse esforço. A engenharia por trás da Grande Muralha também é notável. Os engenheiros precisavam projetar uma estrutura capaz de atravessar diversos tipos de terreno, como desertos, montanhas e pântanos. As fundações mais profundas chegam a 15 metros abaixo da superfície. Há segmentos da muralha construídos diretamente sobre rochas ou ao longo de penhascos íngremes. Outras partes incorporam características de drenagem para lidar com enchentes sazonais. Além do aspecto militar, a Grande Muralha também facilitava o comércio e a comunicação, servindo como uma espécie de rodovia na época. Caravanas comerciais podiam seguir por estradas paralelas à muralha, bem como utilizar as torres para pernoitar. Correios imperiais também usavam a rota para entregar mensagens mais rapidamente pelo Império. Desde a sua construção, a Grande Muralha serviu de inspiração para inúmeras lendas e histórias na China. Algumas falam sobre espíritos ou monstros que assombram a muralha. Outras contam sobre o heroísmo e os sacrifícios dos trabalhadores. Essas narrativas folclóricas mostram o profundo significado cultural que a muralha adquiriu para o povo chinês. Mesmo nos dias de hoje, a Grande Muralha continua a impressionar engenheiros e arquitetos com seu tamanho colossal e engenhoso design. Ela permanece como um testemunho do poder de organização, mão de obra e tecnologia mobilizados pelas antigas civilizações chinesas, e segue inspirando admiração nos milhões que visitam esse magnífico monumento a cada ano. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Antes de sair, não se esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado!